Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, nós somos convidados a ouvirmos as palavras constantes do Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48. Acompanhemos, portanto, a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no dia de hoje, Jesus conta uma parábola aos seus discípulos. Ficai certos, diz o Senhor, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Ora, isso é muito lógico para nós, né? Todos nós que moramos numa casa, todos nós que pela graça de Deus temos uma casa para morar, nos preocupamos com a segurança do nosso lar, nos preocupamos com a proteção dos bens que nós temos e procuramos fechar as portas, trancar as janelas, fechar os cadeados, nos proteger, porque nós não sabemos a hora em que o ladrão virá e se ele vier que ele encontre tudo fechado, tudo protegido. E Cristo fala isto para aqueles homens. E claro que sempre que ele fala isto, Cristo também está falando num aspecto espiritual. E por saber disso, Pedro pergunta: Senhor, o Senhor está falando isso para a gente? O Senhor está dizendo essa parábola de ficar atento porque a gente não sabe a hora que o ladrão vai vir, é para nós? Ficar atento, vigiar, porque a gente não sabe a hora que o tentador vai vir tentar tirar os bens espirituais que nós temos, o Senhor está dizendo para nós ou é para os outros? E daí Jesus conta uma outra parábola, né? Quem é o administrador fiel? Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente da administração da sua casa para dar de comer, dar alimento aos seus criados e às suas criadas? Quem é esse administrador?
Feliz este administrador que quando o patrão chegar, ele vai ter feito tudo de acordo com a vontade do Senhor. Tudo de acordo com a vontade do seu patrão. Conhecia a vontade de Deus e realizava a vontade de Deus. A quem muito é confiado, ou seja, a esse administrador que muito se confia, que muito conhece da doutrina, que muito sabe de Deus, que muito experimentou ao Senhor, a este administrador muito será cobrado. É aquela história conhecida, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se a gente tem muita coisa, a gente tem muita responsabilidade. Se a gente cuida de muitas pessoas, se nós temos esta missão de cuidar de muitas pessoas, nós seremos cobrados por cuidar de tantas pessoas. Meu irmão, minha irmã, preciso ficar atento a isso. E ao responder a pergunta de Pedro com uma nova parábola, Cristo está dizendo assim: olha, aquele empregado que não sabia da vontade do seu patrão, do seu senhor, e fez coisas erradas, este será castigado poucas vezes, porque ele não sabia. De forma contrária, aquele que sabia da vontade do seu senhor e fez tudo errado, será castigado muitas vezes. Ou seja, a responsabilidade é para todos. Respondendo a pergunta de Pedro, Cristo está falando aquela parábola para todos. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade na missão de salvar, na missão de administrar os bens do Pai, na missão de administrar os bens da igreja. Todos nós temos esta parcela de responsabilidade, e chegará um dia em que nós precisaremos prestar contas ao Senhor daquilo que nós realizamos, daquilo que nós sabíamos que era para realizar, do cuidado que nós deveríamos ter com as pessoas, conosco mesmo, com a nossa casa e com a casa do Senhor, com a nossa vida e com a vida dos nossos irmãos, e talvez nós não tivemos. E aí? E quando o Senhor chegar e encontrar a gente vivendo de qualquer maneira, a gente vivendo de uma forma que tanto faz, sendo indiferente à necessidade dos outros, fechando os nossos olhos para o sofrimento dos outros filhos de Deus, porque não é só a gente que é filho de Deus, todos os outros também são. Todos os nossos irmãos também são filhos de Deus. E como é que a gente é capaz de fechar os olhos à necessidade? Quem é o administrador que Deus colocou para dar alimento aos seus criados e às suas criadas e não está fazendo isto? Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de nós pararmos, colocarmos a mão na nossa consciência e nos perguntar: eu estou desempenhando de forma digna, de forma correta a missão confiada a mim? Eu estou me esforçando, pelo menos, para ser um bom cristão, um bom católico? Quando o Pai chegar e me encontrar nessa situação, eu terei um dia de alegria ou um dia de temor, de medo, de sofrimento? O que acontecerá comigo? Eu vou participar do destino dos fiéis ou eu vou participar do destino dos infiéis a Deus? A gente não pode viver uma vida pensando que esse dia nunca vai chegar. Esta é a advertência. Porém, aquele empregado que pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, comer e beber, embriagar-se, viver de qualquer maneira, quando o patrão chegar, ai de vós. Porém, aquele homem e aquela mulher, sabendo da existência de Cristo, sabendo dos mandamentos do Senhor, e pensar:
essa história de mandamento, de palavra do Senhor, de Bíblia, tudo isso que a igreja ensina é tudo balela. Vou viver a minha vida, aproveitar da melhor forma possível, aproveitar ao máximo cada momento da minha vida, comer, beber, me embriagar, não estou nem aí para nada. Ai de vós, se assim acontecer e não houver conversão. Ai de nós, se nós pensarmos assim. Coloquemos no dia de hoje a mão na nossa consciência. Abramos o nosso coração à palavra do Senhor que nos convida a vivermos de forma digna, de acordo com aquilo que Cristo nos confiou, de acordo com a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.